E aí, gente, era nem isso aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema diferente, mas assim, ainda assim atrelado à ciência da computação e um pouco sobre filosofia, né? Eu talvez já tenha falado em outro episódio, mas eu tenho que falar com certeza nesse daqui, principalmente no começo, que eu não acho que filosofia realmente seja algo útil em questões nas ciências exatas. Eu acho que ela é útil em questões subjetivas, como a natureza, por exemplo, relacionada às virtudes políticas, às virtudes em si, ao direito, a coisas subjetivas, né, das ciências humanas, né? Mas não nas ciências exatas. Eu não acho que é útil para física, embora talvez seja só um pouco, ou para matemática, talvez só um pouco, mas no geral se faz mais danos a essas ciências com pseudo filosofias, né, associadas a isso, né? Então eu tenho que dizer isso no começo. Porque a gente vai falar sobre um tema que tem a ver com um livro do Jean Baudrillard, que é um francês. Em francês é Simulacres et Simulation, que foi escrito por ele em 1981 e que foi uma base para o filme Matrix. E que tem muito a ver com o tema que a gente vai falar hoje, que é a Simulation Hypothesis, né? Que eu vou explicar o que é, porque eu não acredito nela, né? Tenho que deixar claro que eu não acredito nessa hipótese, mas ela é filosoficamente interessante do ponto de vista de outro episódio que a gente fez sobre dizendo que o universo ele é um sistema computacional, né? No sentido de que as leis que governam ele, as leis matemáticas que governam ele, podem sim ser possivelmente replicadas no computador. Simular galáxias ou simular clusters de galáxias é possível, ou o universo como um todo, se você souber as leis que o dominam e tiver a capacidade computacional necessária, né? Então, no geral, a gente vai falar sobre isso. Primeiro, o que é a hipótese da simulação? É uma hipótese que diz que o mundo, né, o nosso mundo, o universo, ele está nesse momento sendo rodado num computador, né? Que tudo isso daqui é uma ilusão, né? Uma simulação computadorizada, né? Embora eu não acredite nisso, esse é o core dessa teoria que não tem respaldo científico, apenas filosófico. Porém, tem um livro que é sobre filosofia especificamente, que é o que eu disse, Simulacro e Simulation, que fala sobre, que é a base pro filme Matrix, que a gente já vai falar sobre, que fala sobre o conceito de simulação, né? Primeiro, esse conceito não foi criado por ele. Ele é apresentado primeiramente, historicamente, né? Um pouquinho antes de Cristo por Platão, especificamente na pessoa de Sócrates, né? Sócrates vai dizer que contra os sofistas, né? Eu não lembro exatamente essa história, eu vou falar como Platão, mais fácil. Então, Platão falava sobre, no livro O Sofista, né? Sobre as pessoas que, com Protágoras, entre outros, que diziam conseguir ensinar virtudes políticas e cobravam dinheiro, muito dinheiro, ganhavam dinheiro ensinando coisas que Sócrates, por exemplo, no livro que é um dos mais famosos de Platão, que é o Simpósio, né? Vai dizer que a virtude em si não pode ser ensinada, quanto mais a virtude política. O que é virtude? Os aspectos que demandam uma pessoa justa. O que é uma pessoa justa? Uma pessoa que pelas suas ações externas, embora isso também tem que ter uma questão interna de ética, né? Uma pessoa justa é uma pessoa que externa com ações justas, como ser uma pessoa sincera, gentil, correta, uma pessoa que no geral é considerada justa. E Sócrates vai dizer
no simpósio, né, várias pessoas falam, mas principalmente o Sócrates, ele vai dizer claramente que ele não, o argumento dele eu acho que é o mais racional do livro. O resto que fala só fala besteira, essa é a verdade. Todo mundo só fala argumentos singulares, né? Que é uma retórica muito comum hoje em dia e sempre foi de você falar. Você não fala sobre o problema, você fala ao redor desse problema. Questões emotivas, as coisas do tipo, mas você nunca resolve o problema. No livro em si também eles não resolvem, mas a opinião de Sócrates para mim é melhor, porque ele diz no simpósio, na pequena frase dele, né, de que a virtude política não pode ser ensinada, porque é difícil alguém definir com uma régua, né, qual que é a virtude política correta, né. E se você ensinar para alguém, ele vai dizer, né, esse alguém pode sair dela. Ele pode começar internamente dizer que essa virtude não está certa e vai seguir outra. Outro grupo, ideologia, enfim, não importa. Filosofia na época, né? Talvez ele queira mais uma opinião mais pré-socrática, uma opinião relacionada a Pitagoreus ou outras filosofias da época. Então, no geral, também questões políticas, né? Que talvez sirvam seus propósitos mesquinhos, né? No caso, a pessoa muda de lado porque ela simplesmente vê que o outro lado ela vai ganhar mais dinheiro, de repente. A questão é que a virtude política, ela não pode ser ensinada como uma forma de justiça total, porque em todos os lados do espectro político, pessoas de... Hoje em dia a gente chama de esquerda, direita e outras coisas, né? Centro, enfim. Todos esses espectros políticos que obviamente você tem associado a isso virtudes políticas, né? Que denominam a sua fala, né? O que um político fala é o que está no seu coração, né? A sua virtude. Então, os pautas que ele defende são relacionados à virtude que ele manifesta internamente e publicamente. Porém, Sócrates vai dizer que isso não pode ser ensinado. Isso pode ser, sim, copiado, né? Alguém pode, através do seu exemplo, seguir você politicamente, mas você não, a questão é que você não poderia cobrar por isso, ele vai dizer. Talvez você pode... A questão é que no livro Sofista, Platão vai dizer que até que você não pode cobrar, talvez, de ensinar qualquer coisa. Não só virtude política, né? Mas a questão, principalmente, a questão de matemática, a geometria, que é muito conhecida na época, e outras questões relacionadas à astronomia e coisas do tipo, os sofistas, eles ganhavam muito dinheiro pela sua reputação e eles são muito criticados por Platão por essa questão, né? Às vezes eles nem ensinavam certo, né? Eles ensinavam da forma que eles queriam, do jeito que eles queriam, com foco em ganhar mais lucro, né? Era um, um espectro sofista de de várias pessoas, vários agentes, né? Que faziam o sistema de ensino ficar cada vez mais deturpado. E uma das causas da morte de Sócrates foi mentiras relacionadas a ele, de que ele era ateu, coisas do tipo, de que não venerava os deuses da época, enfim, que era, entre outras coisas, que no livro Menon, se eu não me engano, fala sobre isso. Não Menon, acho que é Menon, provavelmente é Menon. Só que no livro Platão em si tem uma parte que ele fala sobre simulacro, né? Eu lembro que eu li esse livro há muitos anos, eu nem lembro o ano especificamente. Eu li em português. Hoje em dia eu li mais em inglês, né? Embora no momento... Às vezes a gente pega uma frase no original ou outra, né? No grego clássico. Mas no geral é em inglês. Mas isso eu li em português originalmente. E eu lembro que mais pra metade do final do livro tem essa questão que Platão cita que é um simulacro, né? Então você tem uma imagem, que é original, por exemplo, uma pintura original, e o simulacro é como se fosse uma representação daquela imagem, que não é aquela imagem, é uma cópia. Só que é uma cópia que não é igual, ela não é idêntica. Se você ir nos detalhes dela, você vai ver que tem coisas que mostram que não é a imagem original, você consegue identificar isso. Porém, quando você vê ela,
parece uma cópia, né? É uma representação da original, não é a original em si, mas é uma cópia original. Isso pode ser visto tanto de forma tanto ruim quanto negativa quanto como positiva, né? Tem uma tese do Gilles Deleuze que está na descrição, da Rosalind Krauss, que na verdade foi traduzida pela Rosalind Krauss, que fala dessa questão sobre Plato e de simulacro, né? Platão e o simulacro, de que Platão ele começa nessa ideia de que o simulacro é diferente da original e depois essa questão de que os dois se mergem ao ponto de que o simulacro se torna original, né? Se você tem algo tão parecido com a realidade, com o original, que simplesmente você se perde no que é original, que é o simulacro, que era muito comum os sofistas, né? Que ensinavam coisas talvez erradas, e que se tornavam verdade. Se você ensinar uma coisa errada muitas vezes, aquela vai ser verdade, né? Se você ensinar um erro histórico, como eu vejo na escola. Tem um livro do Max Weber, o nome dele, por exemplo, uma representação clara do simulacro que tá escrito no, que também tem a ver com o livro do Jean Baudrillard. Tem essa questão de que o Max Weber escreveu um livro sobre a questão do relação do protestantismo com o capital, né? O capitalismo. E é ensinado nas escolas, até pro Enem, eu lembro pro professor ensinando isso, de que João Calvino acreditava que a única forma de você ser uma pessoa cristã correta, né, ir pro céu, né, seria acumular o máximo de bens possível. E que nesse sentido o protestantismo teria sido um impulsionador do capitalismo, né? E que teria sido de forma implosiva importante para a criação do capitalismo, e o Calvino é associado até hoje com isso. Porém, você não encontra isso em nenhum dos escritos dele. Você vê o comentário dele em Romanos, por exemplo, você vai ver comentários em passagens do começo de Romanos que simplesmente são totalmente contrárias a essa questão de que a acumulação de bens fosse importante na teologia dele. Isso é uma representação clara de simulacra. Você pegar uma ideia original e transmitir ela de uma forma diferente. Só que você transmite de uma forma diferente, de uma forma negativa nesse caso. Do ponto de que não é a imagem original, não é o que ele disse originalmente. É uma mentira, né? Uma dissimulação. Uma simulação da original que não é verdadeira, né? Então, o que Jean Baudrillard vai dizer, tendo esse contexto, principalmente de platônico, de simulacro, né? Ele vai falar sobre várias questões com relação a isso, né? Sobre a história na China, no mercado econômico, na política, nas mídias da época, né? Que no caso do jornal, na época não tinha Instagram nem nada disso, mas não tinha internet, né? Mas tem alguns pontos que ele falou, por exemplo, o simulacro na ciência, né? Que você pega evidências científicas e talvez você prospectam elas de uma forma de repente interpretar elas de uma forma diferente, né? Você tem um resultado científico e se interpreta ele de forma política, né? E hoje em dia as pessoas usam disso facilmente para política, né? Usando falsas afirmações biológicas às vezes para tentar impor questões ideológicas que não são verdadeiras, que não são nem científicas, mas você vê em jornais acadêmicos de alto padrão que tem essas questões porque elas são políticas, porque elas são aceitas politicamente, e por isso essa é a representação do simulacro, né? Na mídia principalmente, de você ter uma ideia original científica que é exata, né? Você não pode falar contra. Se alguém, por exemplo, dizer que o DNA não existe, você vai falar, pô, mas está claro que o DNA existe. Como você vai provar isso? Então, obviamente, é uma mentira, uma dissimulação. Porém, se você pega questões principalmente ideológicas sobre biologia recentemente, você vai ver que tem muitas dissimulações, simulacros do que da imagem original, do que seria a verdade relacionada a esse tema, né?
Então o simulacro é como se fosse uma ilusão, uma mentira, né? Uma, uma invenção roubada da realidade, né? E a gente já associa com Matrix, né? Tanto que esse livro aparece no Matrix, no começo do Matrix 1. Tem uma cena que você pode até achar no YouTube. Só colocar simulacro em simulacro, Matrix, e você vai ver o Neo abrindo um livro, que está escrito no título desse nome. E até o Morpheus, ele se refere ao mundo real fora da Matrix como o deserto do real, que também é uma referência a essa obra. E no script original do Matrix, Morpheus se refere especificamente ao livro do Jean Baudrillard, né? Embora ele mesmo disse que não tinha nada a ver com o filme, o Baudrillard em si. Então, Matrix foi muito associado com esse livro. E quando eu comecei a ler o livro, eu não vi nenhuma associação com Matrix, porque o objetivo dele foi mais dar uma questão mais visualmente platônica, mas ainda assim moderna, de que várias coisas da política, da questão relacionada ao capitalismo, ao mercado, de questão de simulacro, né? Ele fala, por exemplo, do simulacro da Disneylandia, né? De vender aquele, talvez, sonho de um mundo irreal, que não tem nenhum problema. Hoje em dia, não, quer dizer, no passado não, mas hoje em dia até trazendo para os dias de hoje, né? Eu vejo a questão política, né, associada à Disney e a outras empresas, né? Uma questão política associada aos filmes que cria, assim, uma simulação, uma versão distorcida da realidade para as pessoas que simplesmente acham aquilo é verdade, né? As ideologias políticas que eles se apresentam, né? Então, é como se eles obscurecessem a realidade, né? E você não sabe nem o que é verdadeiro ou falso. Porque como a gente vê em Platão, se o simulacro ele permanece tanto tempo que parece tão igual ao original, você não sabe qual é qual. E na visão do livro, né? Você vai meio que se perder no real, no irreal, né? Na simulação, a ponto de você esquecer até o que era real. E é isso que acontece no Matrix, né? O Matrix ele tá dentro de um mundo que não é real, que é um mundo simulado. Tem as pessoas estão dentro de uma cápsula, né? De que elas não conseguem sair. E, literalmente é uma cópia, né? Como se tivesse uma versão dupla de você. Uma versão virtual, no caso, né? No caso da Matrix. Que, por mais que seja uma realidade virtual, você tem como real. Que tá na sua mente, né? Mas é uma ilusão, não é físico. Na minha opinião, o real só tá no físico, não no virtual. Na minha visão, né? Essa é a minha visão, no caso, não é a visão dele. Então, é o mundo das maravilhas, né? Ele vai dizer, né? Que não é verdadeiro nem falso, né? Tem a questão de hiperrealidade, tem um capítulo sobre isso, né? Símbolos políticos, imposição de ilusões em populações, e tentar mudar a história, ou mesmo discursos, para tentar investir uma dissimulação, uma mentira nas pessoas. Então, esse no geral é a forma que ele descreve o que é simulacro em si. No capítulo 11 em diante, ele vai para outras coisas relacionadas à tecnologia, embora ainda assim é um papo filosófico, né? Apenas. E ele vai falar sobre a simulacra, principalmente na página, pelo menos na minha versão aqui, tá em PDF, né? É 67, que ele cita a palavra Matrix, antes mesmo do Matrix, talvez estar na mente dos seus criadores, dos irmãos lá que criaram, né? Primeiro sobre a Matrix, ele associa um código genético primeiro, na página 67. E na mesma página, no começo, ele diz que assim como um fragmento de um holograma pode de novo ser uma matrix completa do holograma, a informação permanece inteira, o que talvez seja uma definição menor em cada dos fragmentos dispersos no holograma, né? A associação dele
não é uma associação computacional. É mais uma associação mais futurista, eu diria pseudocientífica e até ficcional. Que, porque às vezes eu não entendo se ele está sendo poético ou literal. No livro, no começo você pensa que ele é louco, mas quando você entende que ele está sendo poético, aí você se permite, ele está sendo poético aqui. É ambíguo. Mas tem horas que parece que não sei se ele é ambíguo ou não. É difícil. Difícil. É muito difícil realmente entender partes do livro, porque ele é muito subjetivo. Tem livros, por exemplo, que eu consigo ouvir com música. Esse eu não consigo porque eu tenho que pensar no que ele quer dizer com o texto, né? Eu tenho que ter uma atenção maior. Mas, no geral, essa questão do holograma pode ser, sim, uma inspiração para Matrix, de um mundo totalmente virtual, que simula totalmente a realidade e que, na verdade, é só uma ilusão, um simulacro do, dela em si, né? Uma distorção de informação, né? Uma distorção de realidade, uma manipulação de massas, né? As pessoas pensam que elas estão vivendo no mundo real, mas na verdade não é. Só que a associação dele não tem nada a ver com Matrix, tá? O livro não tem nada a ver com Matrix. E esse conceito mesmo não existe no livro. Tem até uma parte que ele fala sobre coisas relacionadas. Tem o capítulo de hologramas, por exemplo. O capítulo aqui sobre simulacra e ficção científica. Tem sim associações até com robótica e tal. Mas com Matrix não tem muitas associações de fazer nesse contexto, né? Então, é mais ou menos isso, né? Porque a holografia que ele diz é mais na TV. Então, esses hologramas que ele diz é mais a concepção de cultura na TV, hoje em dia, nos jogos, nos filmes. Você tem representações, por exemplo, eu vou citar o exemplo da Disney ou de outras redes, que tentam impor uma cultura, uma idealização, né? Ou uma mentira política, ou seja o que for, pra criar algo que ele chama de alucinação realista, né? As pessoas estarem tão desconexas do real, né? Do que realmente é real. Hoje em dia, no Instagram, no Facebook, no YouTube, às vezes as informações são tão partes de um simulacro, né? De uma simulação, no sentido de serem mentiras, né? Distorções da realidade, que todas as pessoas se tornam meio que nenhuma hiperrealidade que eles chamam, né? Que no caso eles pensam que a ilusão ela existe, né? Assim como o Neo no Matrix, ele está naquela ilusão e tal, de que o mundo dele é perfeito, que contanto que ele se esforce e segue as ordens, tudo vai dar certo. Quando na verdade é tudo uma mentira, né? Então esse é o livro dele, né? Ele fala de assim, ele não define bem as coisas, porque esse livro é muito poético, entre aspas. Mas ele fala sobre simulações de segunda ordem e terceira ordem em um capítulo, com relação a computadores e robótica aplicada a seres humanos. Enfim, qual que é a relação com Matrix, né? Então esse livro, o Simulacra e Simulation, né? Inspirou Matrix, tanto que aparece no Matrix. E como eu disse antes, no script original, o Morpheus cita especificamente o livro. E os caras do Matrix já contactaram ele, mas ele não parece ligar muito pro filme, né? Mas tem entrevistas sobre ele, né? E aí, o que isso tem a ver com a hipótese da simulação, né? Um tal de Nick Bostrom, que é um cara do Instituto sobre Futurismo na Oxford. E recentemente eu vi um podcast dele no Sam Carroll, recentemente. E
ele escreveu duas coisas, né? Duas teses de 2003, que foi mais ou menos depois do Matrix, né? Matrix lançou em 1999, que é sobre o argumento da simulação, né? Porque a probabilidade que você está vivendo uma Matrix é bem alta no Times for Higher Education, e o artigo original mesmo foi no Philosophical Quarterly 2003, que é o artigo original, que é aquele outro que você tem, é só uma versão menor. Nesse artigo original que eu mais... Assim, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que a gente tá numa Matrix, eu não acredito em nada disso. Vou ter que deixar claro, né? Mas vamos seguir o argumento dele. Então, a parte mais decente do artigo, que é na página 5, ele fala sobre as coisas principais dos argumentos da simulação, né? Então, ele faz uma equação bem simples. Então, tem uma variável chamada FP, que é a fração de civilizações tecnológicas que sobrevivem a um estado pós-humano, né, de extrema tecnologia. O valor n é o número médio de simulações ancestrais rodadas por uma simulação pós-humana, e o h é o número médio de indivíduos que viveu numa civilização antes dessas, né? E aí ele faz a equação das três vezes entre si, né? Uma vezes a outra, da hipótese da simulação, né? Uma função dividida pelas mesmas três mais o número médio de indivíduos. Isso é um sobre o outro, né? Uma fração. E no geral ele conclui que essa fração de civilizações tecnológicas tende a zero. Então, e que a simulação em si, ela tende a 1. Então, assim, eu não vejo nenhuma... Eu não tenho nem o que falar, porque eu não acredito nisso, né? Mas o argumento dele é que, embora não seja... Eu não acredito que nem seja válida pra comentar cientificamente, né? Matematicamente também. Não tem, eu não acredito que isso tenha nenhum significado em si. É pseudo-matemático isso daqui também. O que ele quer dizer é que se a gente está vivendo numa simulação, também tem outras civilizações que já viveram numa simulação, enfim. A conclusão ele vai dizer que, se isso for verdade, com certeza a gente está numa era de pós-humanidade, né? Se a questão 2 que ele coloca aqui, que no caso tá no outro artigo que é menor, porque na versão de 2003 do Times Higher Education, né, que é o artigo menor, ele vai sumarizar que sobre esse argumento, né, as chances que as espécies estejam no nível de desenvolvimento tecnológico, né, que pode fugir da extinção, é o primeiro argumento, ou que nenhuma civilização matura tecnologicamente está interessada em rodar simulações desse tipo, ou a 3, que você está certamente numa simulação, né. Então, a primeira... Ele faz essa questão de que se a sociedade ficar tecnológica o suficiente, ela pode se autodestruir. Essa é a visão dele. Tem outro artigo dele sobre isso, com relação à inteligência artificial também, que eu acho ridículo. Então, primeiro, a gente tem que ver a possibilidade científica. O que significa científica? Provável, né? Porque esse argumento dele é totalmente... você não consegue nem desprovar, nem provar, né? Eu não consigo desprovar pra você que você não tá na minha simulação e nem te provar. Ou seja, quando a gente não tem algo que a gente não consegue nem provar nem desprovar, não é ciência. É pseudociência. Então, eu queria falar sobre um artigo que é importante no tema, sobre... que é uma coisa que Chalmers vai dizer numa tese chamada Matrix as Metaphysics, a Matrix como metafísica, né? Que ele discute algumas versões relacionadas à hipótese da simulação, e o próprio David Chalmers, que criou isso, também
já falou em podcasts com relação a esse tema, né? Então ele cria algumas hipóteses. A hipótese da criação, que nós somos criados. A hipótese computacional, que o universo, as leis que regem o universo, da física e matemática, podem ser computadas no computador. A hipótese da mente-corpo, que nossa mente é controlada por algo exterior. E a hipótese metafísica, que você tem um criador, e que você tem também uma mente no aspecto exterior, que está associada ao nosso corpo em si, né? Em si, eu não acho que nenhum argumento dele também é tão válido assim. Ele cita, por exemplo, algo interessante no filme do Matrix. Na parte com o menino, ele disse que a colher não existe, porque ela tá no mundo virtual. Mas o Chalmers vai dizer que não, que tudo que tá no mundo virtual também existe. E até certo momento isso é verdade. Tem pessoas que vendem coisas em sistemas, em mundos virtuais, em jogos, e fazem bastante dinheiro com isso, né? Pessoas que trabalham com isso. Então, itens no mundo virtual, eles têm valores monetários. Então, eles existem. Senão, como que você daria um valor para algo que não existe? Uma skin num Fortnite ou uma arma num jogo que as pessoas gastam 5 mil por mês, 10 mil por mês às vezes. Então, vale dinheiro, isso vale dinheiro. Ela é uma commodity virtual que existe, né? Sobre a hipótese computacional que Chalmers cita. Lembrando que Chalmers é filósofo, né? Só que agora a gente vai para alguém que é realmente físico, que é o Max Tegmark. Que eu creio que ele não crê na hipótese da simulação, mas ele escreveu uma tese em 2007 sobre, escrita, né, The Mathematical Universe, né, o universo matemático, que ele descreve o que ele chama de External Reality Hypothesis e Mathematical Universe Hypothesis, né. O ERH que eu citei primeiro é que existe uma realidade externa, completamente independente de nós, ou a MUH, né, a hipótese do universo matemático, que a nossa realidade externa é uma estrutura matemática. Então ele vai descrever, por exemplo, uma imagem, coisas como mecânica clássica, relatividade geral, relatividade especial, eletromagnetismo, termodinâmica, hidrodinâmica, química, física atômica, todas as coisas que compõem a física em si, que explicam como corpos celestes se movem por aí, como elementos químicos no seu corpo reagem entre si, enfim, tudo isso pode ser descrito computacionalmente, o que significa que tudo isso são estruturas matemáticas que são computáveis, né? Que podem ser rodadas num computador. Tem um estudo que eu vou deixar na descrição, por exemplo, que simulou uma cluster de galáxia, né? Com 3 trilhões de partículas. Para rodar isso daí, eles rodaram por uma semana num supercomputador. Você tem que pedir. Tem fila para você usar esses supercomputadores, pode ser privado ou do Estado. E demorou uma semana para rodar 3 trilhões de partículas. Talvez esse seja o benchmark atual. Mas isso mostra que simular o universo é bem complexo. Demorou uma semana para simular uma cluster de galáxias. Imagine todas elas. Todas as galáxias, buracos negros, quasars, todos os sistemas ao mesmo tempo num computador. Lloyd, vou deixar na descrição também o paper dele, falando sobre isso, né? Ele vai dizer, se não me engano, que a gente precisaria de 2 elevado a 120 bits para simular o universo como um todo, considerando coisas também que não foram provadas ainda cabalmente, cientificamente, como matéria escura, que é matéria que, embora não seja vista facilmente, né, ela está presente nas galáxias e acaba fazendo parte da massa dela, que tem que ser calculada nos cálculos que os físicos usam, astrofísicos, né, para calcular a massa dessas galáxias, né, a quantidade de... Por isso chama matéria escura, né, porque ela não é aparente, né, embora esteja ali. Ela é visível facilmente, né. E ele diz, né, que isso poderia aumentar o número de bits, porque você tem mais informação, mais massa. Assim, quanto mais massa você tem um sistema, né, quanto mais coisas você tem para calcular, mais
difícil fica o seu cálculo computacional, né? Então, simular, por exemplo, uma floresta computacionalmente, você pode fazer isso no computador. E hoje em dia nos jogos a gente tem física acontecendo na programação para fazer com que tenha o vento bonitinho nas árvores, as folhas se movendo, os animais andando por aí, para ser o mais parecido possível com a vida real. Então a gente tem isso em jogos, física aplicada para ambientes virtuais computacionais. Porém, simular o universo demanda muito mais do que uma floresta, um pântano, por exemplo. Você tem que ter uma quantidade de dados massiva e também como esses dados são governados, né? Mas no geral, a tese do Max Tegmark, ele meio que estabiliza, né? Estabelece conceptualmente de uma forma até correlacionada com, assim, algo que poderia aumentar até a visão dele na teoria dos sets, né? Uma meta matemática em si, de você escrever coisas de uma forma mais conceptual. Como é o nome? É matemática abstrata, coisas desse tipo, né? Então, ele define isso como sistemas formais, estruturas matemáticas e computações, né? Obviamente você não consegue simular o universo no momento. Tem por exemplo, uma hipótese dele que é Computable Universe Hypothesis, né? A estrutura matemática da nossa realidade externa é definida por funções computacionais. Então, se eu posso simular uma galáxia, talvez eu possa simular o universo inteiro. Embora, mesmo se eu usar todos os computadores atualmente, o Lloyd vai dizer, né? Tá na descrição. Mesmo se eu usar todos os computadores atuais, eu não consigo simular o universo atual. Até porque o universo ele tem uma entropia positiva. Ele está expandindo, né? E a gente não sabe exatamente. Eu não sei, por exemplo, porque eu sou da ciência da computação, né? Embora eu estude física também, por fora. Mas tem essa questão de que se o universo está crescendo em complexidade, né? Em quantidade de informação, massa, ou seja o que for, então a capacidade computacional para você simular ele é ainda mais difícil, porque se ele está expandindo, tendo mais informação, talvez, mais capacidade computacional é necessária para simular ele como um todo, né? Se isso será possível um dia, né? Como eu disse, nem todos os computadores do mundo juntos, se rodados como um supercomputador somente, né? Que um supercomputador, na verdade, são várias nodes, né? Entre aspas, vários computadores que rodam como um só, de forma computação paralela, né? Não é 100% de eficiência, quanto mais computadores mais difícil, mas no geral é difícil. Tem também a questão de que talvez seja necessário no futuro, quando computadores quânticos estiverem melhores do que agora, né? Usar esses computadores para conseguir simular coisas em larga escala, né? O próprio Feynman, né? A tese original dele sobre Can we simulate physics with computers, se não me engano. Simulating physics with computers, né? Simulando física com computadores, né? Que ele descreve como usar computadores quânticos, né? Seria mais fácil, né? Para criar, para rodar experimentos na física, né? Tanto que é aplicado muito para física, para química, por exemplo, você tem como Fermi sampling, esse tipo de coisas. É muito útil computação quântica em si. Experimento da Google sofrendo esse tema, se não me engano. Não, é Boston Sampling, na verdade. E Boston são estruturas, no caso, da, da como é da teoria padrão de partículas. Enfim, nesse sentido, segundo Max Tegmark, essas estruturas elas podem ser computadas no computador. Então, eu creio que ele acredita, né? Seguindo essa tese também, uns vídeos recentes que eu vi dele falando sobre esse tema, de que realmente o universo é computacional e pode ser computado por computador. Ainda assim, ainda que seja verdade, o tamanho de velocidade computacional para isso e de nível tecnológico para isso, no nível de processamento, é muito maior do que a gente tem atualmente e do que até a gente tem teoricamente, né? A gente não sabe teoricamente se a complexidade de simular o universo ela é
maior. Então não teria nenhuma evidência que, se a gente fosse considerar essa hipótese, de que realmente isso é possível na prática. Embora eu poderia citar aqui algumas coisas relacionadas ao universo computacional, né? Que no Opere 2 Saggiatori, página 171, que é uma citação de Galileu Galilei, né? Que o universo não pode ser lido até que nós tenhamos uma língua e sejamos familiares com os caracteres que está escrito, né? E esses caracteres estão escritos na linguagem matemática. E as letras são triângulos, círculos e figuras geométricas que sem elas, né, seria humanamente impossível compreender uma palavra, né? No sentido de que, por exemplo, para a própria mecânica celestial de Laplace e Poincaré, Sofia Kowalewska e posterior moderna, né, que tenta entender como os astros se movem, né, você precisa usar matemática e acabou, você não usa filosofia. Então isso é inaceitável, né? Então o próprio Galileu Galilei tinha essa questão de que ele vai dizer aqui, ó, citando M. Klein, Mathematical Thought for Ancient to Modern Times. As leis da natureza foram escritas na linguagem da matemática. Símbolos são triângulos, círculos, figuras geométricas, enfim. De uma forma diferente, mas citou a mesma coisa. Então, esse era o pensamento do Galileu Galilei sobre isso, né? Da margem da própria cópia dele do diálogo de dois grandes sistemas, né? Dialogue on the Great World Systems, o Galileu vai dizer, né? E quem poderia duvidar das piores visões da mente criada livremente por Deus para serem submissas a essas questões violentas da vontade, né? E aí ele vai dizer que quando pessoas são tiradas da competência de fazer julgamentos por experts, né, que são gradualmente da autoridade para tratar eles como quiserem, né, principalmente com relação a um sistema que ele propôs heliocêntrico, né, que o Sol é o centro do universo e não a Terra, né, que tem a frase dele famosa por si move, né, e por si move em latim, né, com relação a que a igreja católica queria prender ele, para ele dizer algo que foi realmente científico, que era verdade, né? Então tem a questão de que, assim como está no simulacro, em simulacro do que a gente citou antes, do Jean Baudrillard, né, que é citado no Matrix, na ciência, né, a gente tem essa questão de que as pessoas às vezes tentam torcer a realidade para tentar explanar algo, né, para tentar fazer o que eles querem ser visto como verdade. Newton, ele vai também dizer sobre esse tema, né, com relação ao universo em si também, a matemática. Número pondere et mensura Deus omnia conditida. Deus criou tudo por números, pesos e medidas. Então, de novo, a matemática é a linguagem do universo, né? Então, não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa questão para explicar como o universo funciona. Ele vai dizer também que a descrição das linhas retas, círculos na geometria são fundadas e pertencem à mecânica. A geometria não nos ensina como desenhar essas linhas, mas apenas requer que elas sejam desenhadas, né? Que tem muito também a ver com a visão de David Hilbert nesse tema. Mas eu creio que o próprio David Hilbert cria que a própria matemática não era para nada. Você só faz as contas, blá blá blá, e é isso. Não, ela tem aplicações. E principalmente a gente cria nas aplicações na física, né? Na astrofísica, na mecânica celestial e tal. Então a gente crê sim que a matemática é a linguagem do universo. É a única forma de explicar como ele funciona. Porém, a hipótese da simulação, ela não pode ser testada matematicamente.
O que pode ser testado é simular o universo como um todo em um computador, mas nunca simular a realidade, seres humanos e blá blá blá. A gente poderia adicionar, sei lá, você criar sistemas agentes com inteligência artificial, né, que pensem e tal. Só que a gente não tem evidências que isso seja possível. A gente já falou várias vezes no canal que a inteligência artificial está anos-luz de achar, de conseguir criar uma máquina inteligente. O sonho de Turing, né? E tá longe de ser descoberto, né? Então a gente só tem as fracas, né? A gente não tem nenhum sistema de IA que realmente consiga generalizar a inteligência. Então, criar uma versão simulada do mundo, para nós seres humanos, é algo impossível. E que nunca será possível, na verdade. Tanto computacionalmente, pela grandeza computacional do problema, quanto para a questão de que nós nem sabemos por onde começar, com a questão de criar uma máquina consciente, que, de novo, não foi feito. Já citei no outro episódio. Teve um exemplo da DeepMind de 2 papers. Um se chamava Plato, que tentava simular uma mente de uma criança, e o Plato e o Gato, que tentava simular um agente generalista, né? Que, entre aspas, generalizava a inteligência, um sistema mais inteligente, né? Conseguia falar, reconhecer objetos, interpretar palavras, andar no mundo tridimensional. Mas dentro de tudo isso junto, todos os avanços da IA no momento, isso não é possível. Então, todo o contexto dessa teoria da simulação é simplesmente idiota, não faz sentido, é pseudociência. A própria matemática que ele usa também é pseudociência, não tem nenhum significado. Não tem significado. Eu sei que tem pessoas que gostam de Nick Bostrom e tal, mas eu não creio que a hipótese dele seja até considerável. Ela não é nem considerável, ela não. É, é tudo que a filosofia faz para exatas, né? Nada. O filósofo vai falar sobre exatas, não vai sair nada. Quando alguém que sabe, por exemplo, matemática e física, e conhece um pouco de filosofia vai falar, talvez saia algo melhor. Tem sim filósofos bons em falar sobre ciência. Eu gosto, por exemplo, de ouvir o David Chalmers. Ele é um cara que ele tem conhecimento sobre sistemas. Ele fala bastante sobre sistemas. Tem uma tese dele sobre assim, eu não vou falar da tese dele porque eu acho que não cabe aqui, né? Mas em tese dele, em outros temas também na física, com papers colaborados com o físico. Então, o Chalmers é um cara que eu citei, né? Tá na descrição também o paper dele, The Matrix as Metaphysics. E ele doutorou em filosofia pela Universidade de Austrália, se não me engano. Mas, realmente, a hipótese da simulação não é verdade. Você não tá no computador, você tá na realidade. Mas, ainda assim, eu creio que a visão do Jean Baudrillard é verdade, realmente. A distorção da informação é como se criasse uma simulação, uma simulacra, né? Um simulacro que Platão dizia da realidade, né? A distorção da informação na mídia, na ciência, enfim. Você distorcer o original, o exato, por algo ambíguo ou político, ou direcionado politicamente. Então, o universo, ele é, sim, computacional, mas não significa que seja possível criar num computador ou num supercomputador uma simulação dele em si. Eu creio, na minha opinião teológica, né, somente um ser supremo, infinito, onipotente, com todo conhecimento, poderia criar um universo computacional, um universo físico, e ainda assim, que tem leis que governam ele matematicamente, e tudo por ele subsiste, né? Sem ele nada que foi feito se fez. E eu creio que esse criador só pode ser Deus, né? E
No caso, não tem nada de simulação, tudo isso é inútil. Mas nós devemos sim entender o universo como um sistema físico, matemático criado por Deus, que a gente tem que investigar a natureza de forma científica, de forma clara, sem ilusões, sem simulacros, de uma forma simples, de uma forma coerente, de uma forma realmente científica, né? De uma forma que eu posso, que não seja falsificável, né? Que realmente eu possa provar ou desprovar. Experimentos. Então, esse é o objetivo do ser humano, né? E quanto mais ele aprende sobre números, sobre física, e aprende mais sobre realidade. E aí, se ele quiser, ele pode simular ela no computador. Pode até simular versões, sistemas, entre aspas, inteligentes. No futuro, né? Não conscientes, não. Inteligentes no sentido de conseguirem fazer coisas. Vender coisa no shopping, de repente, um robô que faz isso, já tem isso daí já. Já falei em outro podcast. Enfim, vender pasta de dente, falar com clientes. Pra mim, robótica é isso. Robótica tem aplicações comerciais. Talvez limpar sua casa. Nada, nada destruidor, não. Como o Nick Roston dizia, né? Então, no geral, para sumarizar, eu acredito que a hipótese da simulação é uma mentira. Não é verdade. Não é científica. E, portanto, deve ser considerada como pseudociência, mas ainda assim é muito útil para filmes como Matrix e outros que talvez usem ela de uma forma legal para nos divertir, né? Então, a única essa hipótese só funciona mesmo para nos divertir, no caso. Mas ainda assim, eu recomendo muito o livro do Jean Baudrillard, tá na descrição. É uma leitura interessante. Então é isso. Até o próximo episódio.